Artigo 379. Preservado o direito de não produzir prova contra si mesmo, incumbe à parte, inciso 1, comparecer em juízo, respondendo ao que lhe for interrogado. Inciso 2, colaborar com o juízo na realização de inspeção judicial, que for considerada necessária. Inciso 3, praticar o ato que lhe for determinado. Artigo 380. Incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa. Inciso 1. Informar aos juízes os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento. Inciso 2. Exibir coisa ou documento que esteja em seu poder. Parágrafo único. Poderá o juiz, em caso de descumprimento, determinar, além da imposição de multa, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. Seção 2 da produção antecipada de prova. Artigo 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que, inciso 1, haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Inciso 2. A prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. Inciso 3. O prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Parágrafo 1º. O arrolamento de bens observará o disposto nessa seção, quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão. Parágrafo 2º. A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro, onde esta deva ser produzida, ou do fórum do domicílio do réu. Parágrafo 3º. A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. Parágrafo 4º. O juízo estadual tem competência para a produção antecipada de prova requerida, em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal, se na localidade não houver vara federal. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto nessa seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção. Artigo 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. Parágrafo 1º. O juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso. Parágrafo 2º. O juiz não pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Parágrafo 3º. Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a produção conjunta acarretar excessiva demora. Parágrafo 4º. Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Artigo 383. Os autos permanecerão em cartório durante 1 mês, para extração de cópias e certidões pelos interessados.
Parágrafo único. Findo o prazo, os autos serão entregues ao promovente da medida. Seção 3. Da ata notarial. Artigo 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião. Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. Seção 4. Do depoimento pessoal. Artigo 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. Parágrafo 1º. Se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal é advertida da pena de confesso, não comparecer ou comparecendo se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena. Parágrafo 2º. É vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório de outra parte. Parágrafo 3º. O depoimento pessoal da parte que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser colhido por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer inclusive durante a realização da audiência de instrução e julgamento. Artigo 386. Quando a parte, sem motivo justificado, deixar de responder ao que lhe for perguntado ou empregar evasivas, o juiz, apreciando as demais circunstâncias e os elementos de prova, declarará na sentença se houve recusa de depor. Artigo 387. A parte responderá pessoalmente sobre os fatos articulados, não podendo servir-se de escritos anteriormente preparados, permitindo-lhe o juiz, todavia, a consulta a notas breves, desde que objetivem completar esclarecimentos. Artigo 388. A parte não é obrigada a depor sobre os fatos, inciso 1, criminosos ou torpes que lhe forem imputados. Inciso 2, a cujo respeito por estado ou profissão deva guardar o sigilo. Inciso 3, acerca dos quais não possa responder sem desonra própria de seu cônjuge, de seu companheiro ou de parente em grau sucessível. Inciso 4, que coloquem em perigo a vida do depoente ou das pessoas referidas no inciso 3. Parágrafo único. Esta disposição não se aplica às ações de Estado e de família. Seção 5 da Confissão. Artigo 389. A confissão judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao interesse e favorável ao do adversário. Artigo 390. A confissão judicial pode ser espontânea ou provocada. Parágrafo 1º. A confissão espontânea pode ser feita pela própria parte ou por representante com poder especial. Parágrafo 2º. A confissão provocada constará do termo de depoimento pessoal. Artigo 391. A confissão judicial faz prova contra o confitente, não prejudicando, todavia, os litisconsortes. Parágrafo único. Nas ações que versarem sobre bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis alheios, a confissão de um cônjuge ou companheiro não valerá sem a do outro, salvo se o regime de casamento for o de separação absoluta de bens. Artigo 382. Não vale como confissão a admissível em juízo
de fatos relativos a direitos indisponíveis. Parágrafo 1º. A confissão será ineficaz se feita por quem não for capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Parágrafo 2º. A confissão feita por representante somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. Artigo 393. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação. Parágrafo único. A legitimidade para a ação prevista no caput é exclusiva do confitente e pode ser transferida a seus herdeiros se ele falecer após a propositura. Artigo 394. A confissão extrajudicial, quando feita oralmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não exija prova literal. Artigo 395. A confissão é, em regra, indivisível, não podendo a parte que a quiser invocar como prova aceitá-la no tópico que a beneficiar e rejeitá-la no que lhe for desfavorável. Porém, cindir-se-á quando o confitente a ela aduzir fatos novos, capazes de constituir fundamento de defesa de direito material ou de reconvenção.